Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bem, então, vamos iniciar o programa Momentos Espirituais, hoje estudando sobre o capítulo 27 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos particularmente ficarmos mais focados naqueles itens que abordam as condições e eficácia da prece. E nós vamos primeiro preservar as palavras de Jesus que se encontram lá no capítulo 6 das anotações do evangelista Mateus, nos versículos de 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas para se mostrarem aos homens. Amém vos digo, que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Bem, se a gente for fazer uma avaliação mais profunda, somente essas palavras já seriam suficientes, né? Porque é claro e cristalino que não é preciso a gente ficar achando que o excesso de palavras e falar em voz alta também, né? Gritando, como se Deus fosse surdo, né? Como se Deus tivesse déficit auditivo, que nós seremos atendidos. Mas que o grande segredo da prece é o sentimento que nós colocamos quando nós estamos diante do Pai. E que essas preces, essas orações, podem ser feitas em quaisquer situação, quaisquer locais, quaisquer momentos em que nos encontramos, né? Bem, e no estudo aqui da Bíblia de Jerusalém, eles nos remetem a um trecho que se encontra lá no profeta Isaías, no capítulo 27, no versículo 20, que ele diz assim: Eia, povo meu, eia, é que nem lá em Minas, né, quando a gente subia no cavalo, né?
Eia, povo meu, entra nos teus aposentos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te por um pouco de tempo, até que a cólera tenha passado. Então vejam vocês que muitos dos ensinamentos de Jesus já se encontravam lá, não somente na Torá, como também nos ensinos dos profetas que vieram bem antes de Jesus. Tanto é que o nosso querido Haroldo tem feito agora o estudo do profeta Isaías, né? Quer dizer, ele já terminou esse estudo do profeta Isaías e também terminou do livro Levítico, e agora ele está fazendo do Êxodo, né? Do livro Êxodos. Não sei se vocês já viram, né? Tá bem no comecinho do capítulo Êxodos. Tá bem no comecinho do estudo, né? Se não me engano é o 5º ou o 6º. Bem, lá em Los Angeles, uma mãe aproxima-se do quarto do filho chamado Bill e diz para ele, e começa a chorar no quarto onde ele se encontrava. Aí o Bill, que tinha 6 anos de idade, isso era uma sexta-feira, o Bill, entendendo a situação, falou para a mamãe, né? Que pena, né, mamãe? Está aproximando-se o momento, não é isso? Meu filho, está se aproximando o momento. Que pena, eu gostaria tanto de ser bombeiro. Aí a mãe pega o telefone e vai até pega o telefone e liga para o corpo de bombeiros lá da cidade de Los Angeles. E ela diz, eu gostaria de falar com o comandante. É ele, senhora. O senhor poderia mandar um bombeiro para consolar o meu filho, que ele é portador de leucemia, e infelizmente o médico acabou de dizer que o transplante de medula óssea resultou inócuo e que, infelizmente, as formas de tratamento disponíveis não surtiram o efeito. Aí o comandante diz, posso fazer muito mais, minha senhora. Mas o que o senhor pode fazer muito mais? A senhora me dê as medidas dele, o bonezinho da cabeça, as medidas das roupas, porque na próxima semana será formada mais uma turma de bombeiros e ele vai se formar bombeiro conosco. Mas o senhor, como que o senhor pode fazer isso? Sim, posso sim. Bom, aí a mãe, para agradar o filho, né, mãe faz qualquer negócio. A mãe passou as medidas, chegou pro Bill e disse, né, olha, você vai se formar bombeiro. Eu acabei de falar com o comandante. Lógico que a criança ficou com os olhos mais radiantes, ficou até um pouco corada, a adrenalina subiu, né? E ele conseguiu chegar até quarta-feira. Lá na quarta-feira, a UTI do hospital levou enfermeiras especializadas, o médico também foi junto e a mãe foi junto para participar da formatura do agora soldado Bill. E não precisa dizer que teve toda aquela formalidade, o comandante fez com que ele segurasse o mastro da bandeira na hora do hasteamento e ele se formou. Bem, quando estava terminando a cerimônia, os bombeiros receberam o chamado e o comandante disse para o Bill, soldado, vamos apagar o incêndio? Ele sorriu e vamos. Aí ele acompanhou todo aquele processo do salvamento, colocou a mão lá naquela mangueira enorme e
e pôde pelo menos dar essa participação. Bem, mais uma semana passou-se e ele agora, a doença não interrompeu o seu curso e ele agora estava realmente para desencarnar. A mãe percebeu que ele estava para desencarnar e a mãe novamente ligou para o comandante e disse: o senhor pode mandar um soldado para se despedir do meu filho aqui no quarto da UTI número tal, do hospital X, aqui em Los Angeles? Aí o comandante disse: posso fazer muito mais. Posso fazer muito mais. Mas o que o senhor pode fazer? Olha, avise o pessoal aí do serviço social que o carro de bombeiros chegará apitando, mas não é porque está ocorrendo nenhum incêndio. É porque nós iremos e entraremos pela janela e para nos despedirmos do soldado Bill, o nosso companheiro. E assim se deu. O comandante agora do soldado Bill foi até o hospital onde ele se encontrava, chegou até lá, subiu, abriu a escada Magiros, subiu até o quarto onde ele se encontrava e, acompanhado de 12 bombeiros, chegaram no quarto e o comandante disse para o soldado: soldado, pode ir sossegado, porque você cumpriu a sua tarefa. E quando lá chegar, avise o Senhor que nós ficaremos aqui cumprindo com as nossas obrigações. Sempre podemos fazer algo mais. E, em momentos de pânico, em momento de medo, em momento de desespero, tenho certeza que esses 3 vilões, todos sabemos que não auxiliam em tempo nenhum. Medo, desespero, pânico, não auxiliam em tempo nenhum. E ainda que ainda que não seja possível fazermos algo, sempre podemos orar por alguém, fazer preces, intercedendo por alguém, rezando, seja ajoelhado materialmente ou espiritualmente. Sempre podemos fazer algo mais. Bem, amigos, então essas eram as minhas primeiras considerações e eu gostaria de ouvir o nosso querido Egimar. O que o nosso Egimar separou aí para nós? Boa tarde a todos. Muito emocionante essa história que o Marcelo acabou de contar. Mexe com a gente, né? Eu posso dizer que é o seguinte, né? Eu, restabelecendo do Covid, né? Eu pedi muito e ganhei muito mais, né? Então, acho que estamos aí, né? Realmente foi também foram momentos de muita emoção, né? Porque recebendo muitas graças, né? E esse capítulo aqui é um capítulo muito interessante, esse capítulo do Evangelho, um capítulo muito esclarecedor, que a gente vai conseguindo aí respostas, né? Para algumas perguntas bem interessantes, né? Como será que nós devemos pedir a Deus? Nós devemos pedir mesmo, ou ele já sabe o que precisamos e nós não precisamos ficar incomodando aí o nosso Pai? Se nós formos pedir, como é que nós devemos fazer? Basta pedir para receber? Podemos pedir qualquer coisa? Como age o Pai com relação aos nossos pedidos? O que recebemos como resposta a esses pedidos? Então, esse é o capítulo que
vai nos esclarecer a respeito dessas perguntas, né? E aí, algumas respostas eu vou trazer, outras os nossos companheiros vão estar elucidando também, né? Mas antes de entrar, né, no âmago aí do capítulo, eu queria lembrar alguns aspectos muito importantes, que são bases, e que precisam estar muito claros nas nossas mentes, né? Primeiro, o Pai é todo amor, todo justiça, e tudo, absolutamente tudo que Ele faz, ou que Ele permite acontecer, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Ele quer simplesmente a nossa felicidade e quer que isso aconteça o mais rápido possível. Se passamos por dificuldades, se sofremos, é devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa teimosia, nossa cegueira perante as leis do Pai, ensinadas e vivenciadas pelo nosso Mestre Jesus, né? Se nós que somos Pai imperfeitos, nós que temos enormes limitações e imperfeições, nós queremos o melhor para os nossos filhos, imaginem só o nosso Pai Celestial, né? Nós que muitas vezes nos desdobramos, nos sacrificamos para que os nossos filhos possam ter uma vida melhor, imaginem do que é capaz Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade e Criador de todo o universo. Essas são as bases, né? Com essas palavras iniciais, então, nós vamos começar a esclarecer que todo pedido feito para o nosso Pai, né, deve ser feito através da prece. A prece é o mecanismo, né? A prece é a forma através do qual nós conseguimos nos comunicar com Deus e obter a ajuda necessária para superarmos as nossas dificuldades, para vencer nossas provações, que são necessárias para a nossa melhoria e o nosso crescimento espiritual. A prece é um dos mais poderosos instrumentos que Deus nos deu para nos ajudar nas nossas dificuldades. De acordo com Jesus, nossas preces não devem ser feitas para se mostrar para o próximo, mas deve ser uma conversa íntima com Deus, como se estivéssemos contando um segredo nosso para Ele. Também não precisamos ficar mostrando para ninguém que estamos fazendo prece. Com relação ao local, nós podemos fazer em qualquer lugar, né? O Marcelo mesmo falou, qualquer lugar. Toda oração chega a Deus, desde que seja feita com sinceridade e com humildade. Podemos fazer em casa, nos templos, nas igrejas, na via pública, não importa onde. Outra coisa que nós podemos falar da prece é que ela não depende do número de palavras, nem precisa ser bonita, né? Não precisa ser rebuscada. Tem gente que fala, eu não sei fazer prece. Mas, de fato, todos nós sabemos, né? E aí, eu lembrei de uma historinha. Porque o Marcelo contou uma historinha, eu também quero contar outra. É uma historinha simples que mostra da simplicidade, né? Eu vou contar a historinha que chama A Prece do Zé. Do interior de Minas, né? Os nossos contemporâneos mineiros aí, que vão gostar, vivia um homem que se chamava José. Todos os dias, antes de trabalhar na lavoura, ele passava na igreja local, entrava, ia ao sacrário e se ajoelhava. Depois saía para trabalhar. Todos os dias, lá estava ele, fazendo o mesmo ritual. Entrava, se ajoelhava e ia embora. O padre, que observava sua atitude, foi perguntar por que ele rezava tão rápido. E a resposta foi imediata. Eu não sei ler nem escrever. Não conheço as orações que vocês conhecem. E muito menos sei falar as palavras bonitas que vocês falam. Eu somente chego aqui na frente, olho para ele e digo, Jesus, aqui é o Zé.
E assim se passaram anos e anos, até que um dia o Zé não apareceu. Depois de uma semana, o padre, preocupado, procurou saber as notícias do Zé. Descobriu que ele havia sido atropelado e estava internado no hospital. O padre então foi visitá-lo, mas antes procurou uma enfermeira para saber como que ele estava, né? Antes de eu chegar lá, quero saber como é que está o Zé. O Zé está muito bem. O impressionante é que desde que ele chegou aqui, todos estão muito felizes e se recuperando mais rápido. O padre entrou no quarto do Zé e perguntou: Zé, o que você fez para motivar todo mundo aqui? Eu não fiz nada, é a visita que eu recebo todos os dias. Respondeu. O padre sabia que ele não tinha família, que ele não tinha amigos ou pessoas que se preocupassem com ele. Mas ele perguntou: mas que visita tão maravilhosa é essa? Com um grande sorriso no rosto, o Zé respondeu: todos os dias, exatamente no mesmo horário que eu ia na igreja, Jesus chega bem perto da minha cama e diz: Zé, aqui é Jesus. Então, gente, é uma historinha que mostra, né, que a prece é atendida, né, que ela tem que ser feita com humildade, com o coração, e ela pode ser simples, né? Eu vou parar por aqui, gente. Vou passar a bola para os nossos amigos. E se for o caso, a gente tem outra historinha na manga aqui. Um abraço, pessoal. É isso aí. Aqui é Jesus. This is the man. Ô Mauro, gostaria de ouvi-lo, querido. Olá, amigos. Novamente um grande abraço a todos. É sempre novamente renovada a alegria de a gente poder estar junto e falar um pouquinho de nosso Evangelho de Jesus. Bom, eu queria fazer o meu comentário da seguinte forma. Nós que somos espíritas, nós já temos uma bênção de entendimento de algumas coisas. E essa bênção é o Espiritismo poder ter chegado até a gente, né? Ou nós nos colocarmos à disposição de certos entendimentos. E a gente percebe pela doutrina, a gente aprende, a gente vive isso, que a gente está mergulhado num campo vibracional, né? Como se a gente estivesse dentro de um aquário e nós estivéssemos todos envoltos por um fluido cósmico, que a gente chama de fluido cósmico universal. Então, todos nós estamos conectados nessa energia vibracional. E a nossa prece nada mais são do que energias emanadas pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos. E essas energias são levadas até o Pai ou pelas nossas palavras ou simplesmente pelos nossos pensamentos, né? Então a gente pode entender que a prece é um relacionamento nosso com Deus, com o que nós pensamos, com o que nós falamos. Então eu também vou contar uma historinha, que é uma historinha bem curtinha, que a maioria talvez já tenha ouvido essa história. É uma história que eu ouvi do Haroldo Dutra Dias, numa palestra dele, que eu acho bem significativa para esse momento. Então, diz que a Madre Teresa de Calcutá foi entrevistada por um repórter, e o repórter pergunta para ela assim: Madre, quando a senhora está em prece, a senhora diz que fala com Deus. O que a senhora fala para Ele? Aí a Madre responde o seguinte: eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter novamente faz essa pergunta para ela: a senhora não fala nada? O que Deus fala para a senhora? E ela responde assim: não, ele não fala nada, ele só escuta. Então, eu acho bacana, porque aí dá um entendimento que a gente, na nossa prece, nós não necessariamente precisamos ficar falando, né? Basta a gente pensar, elevar o pensamento e o sentimento para Deus, para Jesus, e Ele certamente vai nos escutar e sabe o que é melhor para nós.
Então, a prece é isso, é a gente se colocar em relação com Deus, a gente entrar em contato com Deus. Eu queria ler rapidamente aqui duas passagens do Livro dos Espíritos que fala sobre a prece. Na verdade, são três perguntas, a 659, a 660 e a 661. Eu vou pedir permissão aos amigos espirituais para resumir isso aqui, para não ficar muito longo, né? Então, Kardec pergunta assim para os espíritos: qual é o caráter geral da prece? E a resposta é assim: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é nele pensar, dele aproximar-se e pôr-se em comunicação com ele. Aí Kardec faz uma outra pergunta: mas a prece melhora o homem? Os amigos espirituais respondem: sim, aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus sempre envia bons espíritos para assisti-lo. E o socorro jamais é recusado quando pedido com sinceridade. E aí, mais uma pergunta, ele diz assim: é útil pedir a Deus perdão pelas nossas faltas? E a resposta: Deus sabe discernir entre o bem e o mal. A prece não oculta suas faltas. Aquele que a Deus pede perdão pelas suas faltas só obterá se mudar de conduta. A melhor prece são as boas ações, pois os atos valem mais do que as palavras. Outro ponto interessante que está nessa questão 660, quando os espíritos falam assim que as nossas rogatórias, quando sinceras, Deus sempre envia bons espíritos para nos atender. E Kardec explica que essas rogatórias, quando elas são atendidas no sentido de nos dar força, de nos dar paciência, de nos dar resignação, pois nem todas as rogatórias, nem todos os pedidos nos convém que sejam atendidas, porque muitas das coisas pelas que a gente passa são provações para o nosso engrandecimento espiritual. Então, desde que a gente tenha fé, confiança em Deus, Ele designa força e bons pensamentos, bons espíritos para nos atender no nosso crescimento. Então, Kardec sempre diz isso, que os bons espíritos vêm para nos inspirar. Esse é o atendimento da prece. A gente recebe inspiração e, através dessa inspiração, para que a gente possa cumprir os nossos desígnios, cumprir as nossas tarefas nesse plano. Por isso que Ele nos deu a força, a inteligência e a força do trabalho, para que a gente cumpra através de ação e tenha méritos na consecução dos nossos deveres. É preciso lembrar que muitas vezes a gente pede a Deus resoluções dos nossos problemas, sejam eles físicos ou não. Mas a gente precisa ter em mente que a maioria dos males que existem nas nossas vidas não são causados por Deus, são causadas pela nossa incúria, pela nossa falta de cuidado, desleixo, negligência. Então, nós na nossa vida, nós cometemos excessos de toda ordem. E esses excessos são incúrias, são negligências da nossa parte. Então, nem tudo que a gente pede a Deus pode ser dado. Um pouquinho diferente, Kardec até dá essa explicação no Evangelho, que esse pedir e obtereis, não é que a gente vai obter a graça por tudo. Deus vai nos dar a graça de receber aquilo que nós precisamos. E que para isso a gente tem que trabalhar o nosso sentimento interno, a nossa forma de agir, para que
que as nossas faltas não sejam agravadas. Então, eu acho importante a gente tomar muito cuidado com as nossas ações e os nossos pensamentos, porque isso é que agrava a nossa existência nesse plano, né? Então, vamos entrar em contato sempre com Deus, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque os nossos pensamentos são energias, essas energias trafegam por esse fluido cósmico universal, e a gente é uma caixa de ressonância, né? Então, precisamos tomar cuidado com o que a gente pensa, porque se esses pensamentos não forem bons, eles vão e voltam para nós mesmos. E eu queria, só para não me alongar muito, encerrar lendo aqui uma página do livro Taça de Luz, psicografada por Chico Xavier, e a mensagem é do Espírito Emmanuel, que fala sobre oração. Então Emmanuel diz o seguinte: pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da nossa vida, tanto no que se refere ao bem, quanto no que se refere ao mal. Qualquer propósito é oração. A prece nasce das fontes da alma, na feição simples do nosso desejo, que emerge do nosso sentimento, transformando-se em pensamento, que é a força de atração. Nesse sentido, todo anseio recebe uma resposta. Há orações que são atendidas de imediato, enquanto outras, à maneira de sementes raras, reclamam largo tempo para germinação, florescimento e frutificação. Necessário, portanto, é vigiar sobre o manancial das nossas inspirações. Anelos do mal descem às zonas de purgação, das trevas infinitas, e as rogativas do bem se elevam às esferas superiores. Anjos existem, habilitados a satisfazer os bons desejos. Da mesma forma que entidades sombrias se acham opostos, a fim de colaborarem com os maus. Forneçamos, então, temas elogiáveis ou infelizes de nossas cogitações mais íntimas, e os executores invisíveis se manifestarão ativos, contribuindo na realização de nossos projetos de conformidade de conformidade com a natureza de nossas intenções. Reconhecendo ainda que não sabemos pedir, de vez que, na maioria das vezes, ignoramos a essência das nossas próprias necessidades. Imitemos o Divino Amigo na oração dominical, quando ele nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai Todo Misericordioso, na base da confiança perfeita. Faça-se a tua vontade justa e soberana, na terra e em toda parte. O ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo que desejar é função de todos, enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Então, é essa a reflexão que eu gostaria de fazer, e deixo aí a complementação para os nossos amigos. Beleza, Mauro. Maravilha. E lembrar, né, que essa pergunta 659 que você colocou, ele define quais são os objetivos na prece, que é louvar, agradecer e pedir, né? Nós louvamos 0,1%, agradecemos 0,15% e o restante nós pedimos, né? 99 e alguma coisa por cento. Oi, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. Tinha que ter um complemento nessa resposta, que é assim, ó, seguindo esta ordem, que aí a gente talvez aprenderia, né? Boa tarde a todos mais uma vez, e hoje acho que é o dia dos causos. Eu também trouxe aqui uma historinha
ou em homenagem ao Edmar. Os nossos ouvintes vão falar que a gente vai ser um programa de contadores de causos. E eu tô curioso também para escutar outra história que ele deixou na manga. E deve ter mais uma dúzia aí, que é o rei das histórias, Edmar. Mas vamos lá. Eu peguei essa história, na verdade é uma redação do Momento Espírita de abril de 1951, ou seja, exatamente 70 anos atrás. Será que está atualizado para a gente ainda? Vamos ver. Então fala assim, né, que o autor ele estava fazendo uma reflexão sobre o poder da oração. E aí ele se lembra de uma história de quando ele era garotinho, que era um final de semana. A mãe dele, depois de dar banho, colocar aquela melhor roupa, né, falou para ele o seguinte: me espera ali no degrau da escada, da porta da frente, que daqui a alguns minutos eu já saio e a gente vai visitar a sua tia. E o menino ficou ali, só que a mãe demorou um pouquinho mais, e nesse meio do caminho passou o filho do vizinho e falou ali umas besteiras para ele. Ele não pensou duas vezes, né? Pulou os degraus, se atracou com o vizinho, rolaram no chão, até que ambos caíram numa poça de lama. Aí aquela blusa que era branquinha, né, ficou cheia de lama, e a meia com um rasgão, né, na altura do joelho. Aí ele, lembrando que a mãe tinha feito essa recomendação para ele, né, não sai da escada, que a gente já vai sair. Lembrando disso, ele começou a chorar desesperadamente, né? Estava ali caído, todo sujo, joelho machucado. E conta aqui a historinha, né? Que a dor dele passou no instante que ele ouviu o barulho do sorveteiro que passava na rua e anunciava os produtos lá para vender, né? Naquele momento ele esqueceu a desobediência e correu para dentro de casa, né? Levantou, esqueceu a dor e foi pedir o dinheiro para a mãe para comprar o sorvete. E aí diz que ele nunca pôde esquecer a resposta que ele recebeu da mãe, que foi a seguinte: olhe para você mesmo, você não está em condições de pedir nada. E então foi mergulhado nessas lembranças, né, que o autor ele fez um paralelo de como a gente se coloca pedindo as coisas para Deus, né? Então fala aqui na reflexão que antes da gente invocar o auxílio de Deus, primeiramente a gente tem que voltar o olhar para dentro de nós mesmos e verificar se a gente realmente está em condição de pedir algo, né? Porque a maioria das coisas que a gente pede, por exemplo, a gente pede muitas vezes saúde, né? Olha, eu queria ter saúde, mas no outro lado a gente acaba com a nossa saúde, nós mesmos, né? Praticando a gula, excessos de alimentação, bebida, cigarro e outras coisas mais que fazem mal para a gente. Então, ele fala aqui que o importante é que a gente realmente medite e faça a introspecção para dentro de nós, para ver se realmente nós estamos em condições de pedir alguma coisa e o outro lado, né, de receber também. E aí ele fala, né, que antes de buscar ajuda, antes da prece, além de saber se a gente está em condições de pedir alguma coisa, verificar se não tem algo que não é a nossa parte de fazer. Porque muitas vezes a gente pede alguma coisa para Deus, só que é uma coisa que nós temos que fazer, não cabe a Deus. Então aquilo que a gente tiver que fazer, nós temos que fazer. Por isso que tem a frase, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu separei um outro pedacinho aqui, que quando a gente busca ajuda divina, também é preciso preparar o nosso coração.
é inútil pedir o amparo com um coração cheio de raiva, inveja, ciúmes, ódio, todos esses pensamentos negativos que é o que todos vocês falaram, né? Se nosso pensamento, as nossas emoções estão contagiadas com essas sombras, né? Esses pontinhos pretos, a ajuda não vai conseguir chegar. Então, primeiro, a gente tem que pedir força para vencer essas misérias da alma, né? Os nossos vícios, né? Para que a gente possa começar a receber essa ajuda. E tem a passagem lá também de Jesus, né? Quando ele fala vigiai e orai. Por que será, né? Vigiar e orai. Então fala que para o combate, a primeira arma necessária é a nossa vigilância. Nos policiar para não cairmos nas mesmas armadilhas. E a vigilância com Jesus, ensinada pelo Evangelho, é a força que constrói nas almas as boas tendências. E aí sim, né, com o nosso coração limpo e fazendo primeiramente a nossa parte, possamos merecer a ajuda do alto. Então, além de pedir, saber pedir. E, acima de tudo, que a gente possa ter condições de merecer. É isso. Maravilha, Adriana. Obrigado, querida. O Fábio, lá na primeira instrução do Espírito, né, que é Vê-Monô, até hoje eu não sei se é vigário monô, o cara que assina, né, o Espírito que assina, mas pelo linguajar dele, é um linguajar, né, uma linguagem refinada, né, de um espírito bem elevado, né? Então ele diz assim, é maneira de orar a instrução do Espírito, né? A instrução que é assinada naquele item Instruções dos Espíritos. Então ele diz assim, o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua vida, a vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do espírita, a prece do cristão, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. A mensagem é belíssima, eu não vou me prolongar, mas ele dá aqui todo o roteiro, né, de como a gente verdadeiramente deve orar. Gostaria de ouvi-lo, querido. Estava com duas coisas para falar. E estava em dúvida qual das duas que eu ia falar. Agora você já cantou a bola. Então eu fecho o livrinho e vou falar da outra. Estou aqui com o livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Na introdução, aberta. E tem uma frase lá que fala assim, ó. O veículo carnal agora não é mais do que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. Vou repetir. O veículo carnal agora não é mais do que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. Bom, por que ele falou essa frase aí? Porque ele quis dizer o seguinte: se nós pegarmos um supermicroscópio, né, e formos olhar dentro de uma célula do nosso corpo, nós vamos ver lá o núcleo da célula. Aí dentro do núcleo da célula, nós vamos ver lá o DNA.
o DNA não é nada mais do que uma combinação, né, molecular. Dentro da molécula nós vamos ver os átomos, dentro dos átomos nós vamos ver o núcleo do átomo, dentro do núcleo do átomo a gente pode ver prótons, nêutrons. Se a gente for dentro do próton a gente vai achar quark, e se a gente for dentro do quark a gente não sabe o que a gente vai achar, porque ninguém conseguiu chegar lá ainda, mas provavelmente vai achar alguma coisa, né? Mas no elétron, que está lá separado, eles tentaram chegar também e não chegaram. Não consegue chegar no elétron, né? Porque ele tem comportamento de matéria e de energia ao mesmo tempo. Então ele está aqui, está lá, e você não acha a matéria. Então quem está procurando a matéria não consegue achar. Parece até que a matéria não existe. E nesse livro aqui está falando que a matéria é transformação da energia, que Einstein veio e provou depois, né? Ou antes, eu não sei. Acho que foi depois. Então, aí ele fala assim que esse turbilhão eletrônico, né, esse turbilhão energético... Foi antes dessa obra aí, viu, Sim, né? Fábio? Foi antes 1900... dessa obra nos domínios. Foi em 1910 que já estava provado, né? Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Bom, então... Mas não antes de Allan Kardec, isso que você quis dizer, né, Marcelo? Exatamente. Então, aqui nesse parágrafo ele fala que o veículo carnal, ou seja, o nosso cérebro em si, né, é nada mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Então você imagina, como a gente falou no começo da prece, né? Marcelo falou alguma coisa assim, que a gente estava falando de Covid, né? Você falou alguma coisa assim que a depressão reflete no corpo, né? Na saúde do corpo, na saúde física. A depressão psicológica leva à depressão imunológica. E a depressão imunológica abre espaço para as mais variadas doenças. Exatamente. Então onde que começou tudo, né? Começou nisso que ele está falando aqui, né? Nessa consciência. Como que está a minha consciência? Né? Eu consciência. É essa consciência que o livro está falando aqui que rege o nosso turbilhão eletrônico, que é o nosso corpo. Agora, gente, nós estamos falando de prece. Prece é comunhão com Deus. Imagina se a nossa consciência está em comunhão com Deus, né? Imagina os milagres que a gente pode fazer, a começar do nosso corpo, não é mesmo? A começar do nosso corpo. Então, uma consciência em comunhão com Deus, ela realmente move montanhas, né? Ela realmente acalma a tempestade, ela realmente cura, ela realmente traz paz na terra, ela realmente implanta o reino de Deus, ela realmente muda o nosso mundo. Então, tudo isso, todos esses são reflexões que essa frase traz para a gente em conjunto com o tema de hoje, né? Que é a prece, a eficácia da prece. Então era essa pequena reflexão que eu queria trazer. Muito bom, Fábio, maravilha. Ô Edmar, gostaria de ouvi-lo então, aquela história da manga lá, ou a história que está escondida na manga, né? Não a manga fruta, né? Na verdade, né, como a gente está falando em prece, muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer uma prece, né, e a gente está esperando uma resposta, né? Então está ligada a esse retorno, né?
Então, que o Pai, ele sabe o que é melhor para nós. E ele sempre nos proporciona aquilo que nós precisamos e merecemos. Da mesma forma que nós agimos para com nossos filhos, né? Às vezes os nossos filhos pedem coisas que nós não damos para eles, porque a gente sabe que não vai fazer bem para ele. E Deus, nosso Pai, faz o mesmo. O homem normalmente só vê o presente, né? Mas se o sofrimento for útil para a sua felicidade futura, Deus vai deixar ele sofrer, né? Da mesma forma que o cirurgião deixa o doente sofrer uma cirurgia que irá curá-lo. O que Deus nos dá quando nós pedimos com confiança e humildade é a coragem, a resignação, a paciência. E como resposta da prece, aí chega a nossa historinha, uma historinha infantil, né? Mas eu acho que elas são muito interessantes porque ajuda a gente a fixar esses ensinamentos. Então, tinha um jovem seguidor dos ensinamentos de Jesus que estava divulgando as verdades celestiais, indo de aldeia em aldeia, em companhia de seu pequeno cãozinho. A Adriana, que gosta do cãozinho, ele estava junto com o cãozinho. Percebeu que estava anoitecendo muito rápido e ele não conhecia o caminho muito bem. Estando na floresta, ele sentiu muito medo, não sabendo o que ele iria encontrar pela frente. Então, ele orou, implorou a proteção ao Pai Eterno e seguiu em frente. Na noite fechada e sem luar, ele percebeu uma cova à margem do caminho, que parecia ser um bom lugar para descansar. De repente, aparece uma nuvem de moscas e ele teve que sair correndo. Mais à frente, encontrou onde o caminho se dividia e tinha um lindo riacho, tinha uma pequena ponte. Da ponte se via uma terra tão bonita e branca do outro lado, que parecia um lençol branco na escuridão. Ao tentar passar pela ponte, ela começou a estalar e se rompeu. Estava podre e ele teve que voltar atrás. Não tinha como atravessar o riacho, seguindo então pelo outro caminho. Mais adiante ele encontrou uma árvore frondosa e robusta, que tinha seu tronco aberto. Como tudo indica que viria uma tempestade, o tempo estava se fechando, ele pensou: aqui pode ser um lugar seguro para que eu me recolha e me proteja. Mas a ventania soprou tão forte que o tronco caiu partido. Exposto à chuva, ele se coloca novamente a caminhar em frente. Depois de muito caminhar, viu ao longe um casebre iluminado por uma doce luz. Ele pensou: opa, chegou no meu lugar, suspirou aliviado. Bateu na porta e pediu ajuda. Mas o homem que lhe atendeu disse não ajudar estranhos no meio da noite. Não teve jeito, muito exausto, teve que seguir adiante. Mais à frente se acomodou como se pôde no temporal. Mas o seu cãozinho no meio do temporal, com medo dos trovões, ele estava uivando, saiu correndo e sumiu, deixou ele sozinho. O viajor sozinho chorou, angustiado, acreditando-se esquecido por Deus. Ele orou, mas ele acabou dormindo no relento. Puxa vida, né? A gente para aqui, faz um parênteses, deu tudo errado. Pela madrugada ele ouviu gritos e palavras que não conseguia ouvir direito. Intrigado, esperou o sol e afastou-se do esconderijo e veio a saber que o casal de pescadores aflitos, que uma quadrilha de ladrões assaltaram o casebre onde ele foi pedir ajuda. Percebeu que a bondade divina tinha livrado ele dos ladrões e que, afastando dele o cãozinho que uivava, acabou garantindo a sua segurança. Informou-se de que seguia o caminho diferente do que ele queria. Iniciou a marcha de volta, porque ele estava no caminho errado, então ele começou a voltar. E ao passar junto à ponte que tinha se quebrado com ele, se informou que aquela terra branca era uma areia movediça.
e que muitos já tinham sucumbido nela. Agradeceu novamente o salvamento que o Pai tinha lhe proporcionado. E quando chegou à árvore tombada, que ele tinha pensado em passar a noite, mostraram para ele que era um covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tinha livrado ele de mais essa armadilha, procurou pela cova onde tentar o repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Então endereçou a Deus um profundo agradecimento pelas formas de socorro que ele não soubera entender de imediato. Será que a gente entende de imediato as respostas que o Pai nos dá? Era essa a lição, gente, a pequena historinha. É do Jesus no Lar? O Fábio perguntou. Eu não lembro, Marcelo, porque eu tenho as minhas anotações, eu já não lembro. Mas eu acho que sim, viu, Fábio? O que você quis dizer na época de Kardec, Fábio? Não, eu quis dizer lá que o Einstein tinha falado aquilo em 1910, mais ou menos, né? Então foi depois de Kardec. Sim. E antes desse livro do André Luiz. Nos domínios da mediunidade. Confirmando o que você tinha falado. Beleza, pessoal. Então estamos aí completando o nosso tempo aí na primeira parte das nossas reflexões do programa Momentos Espirituais. E retornaremos após a pausa musical com a segunda parte do programa, quando vamos discutir sobre a continuação do capítulo Lutas e Humilhações da monumental obra Paulo e Estevão. Ok?